Maria, gente, tudo bem? Bom, tô gravando esse vídeo a pedido da Daiane. Ela pediu pra eu gravar alguma resenha de livro pra ela postar no canal da livraria dela. Ela deixou o livro à minha escolha, sendo assim eu escolhi A Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri de Lassus. É um dos meus livros preferidos, porque em uma crise de fé muito forte, um amigo me passou o e-mail de Dom Tomás. Comecei a conversar com Dom Tomás e o primeiro livro que ele me recomendou foi esse, A Conjuração Anticristã. Inicialmente eu li ele em PDF e abriu meus olhos para o mundo de uma forma que eu nunca mais enxerguei as coisas da mesma maneira. Posteriormente eu comprei ele fisicamente e li mais 2 vezes. De Lassus é fantástico. Ele foi contemporâneo de São Pio X. De certa forma ele sofreu um pouquinho no pontificado de Leão XIII, porque ele seguia firmemente a linha de pensamento e a linha de atuação de Pio IX. E durante o pontificado de Leão XIII, o cardeal Rampolla tinha um cargo um pouquinho alto, de certa forma alto, na Cúria Romana. E Monsenhor de Lassus tinha uma revista completamente antiliberal, completamente católica. Esse cardeal Rampolla condenou a revista publicamente. O interessante é que esse mesmo cardeal posteriormente foi descoberto que ele era maçom. No pontificado de São Pio X, melhorou um pouquinho a imagem de Monsenhor de Lassus dentro de Roma. São Pio X era amigo de Monsenhor de Lassus, tanto que Monsenhor de Lassus, quando terminou de escrever esse livro, A Conjuração Anticristã, submeteu aos pés de São Pio X, e São Pio X muito amorosamente recebeu ele. De Lassus ele começa o livro explicando o que era a igreja do século I ao século XIII, o que era a cristandade. Nós chegamos no século XIII, o século XIII foi o ápice da civilização cristã. Nós falamos de um século de São Bernardo, de São Francisco de Assis. Uma vez o professor Noguet, durante uma conferência, falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse que muito surpreendia ele que a cristandade ela não começou a decair por velhice, por uma doença do tipo. Ela começou a decair na flor da idade, no ápice dela. Porque nós temos no século XIII, que é o ápice da civilização cristã, e no século XIV nós já temos a Renascença, que é o retorno ao paganismo. A partir da Renascença nós temos a Reforma Protestante, que foi outra chaga no coração de Nosso Senhor. A partir da Reforma Protestante nós temos a Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? Não é aquela ideia romântica que nós aprendemos na escola de liberdade, igualdade e fraternidade. É a liberdade das leis de Deus. A igualdade de maneira a acabar com toda a hierarquia. E a fraternidade de maneira a estabelecer o humanismo e acabar com a caridade divina, com a caridade cristã, propriamente falando. Essa é a revolução. E todos nós hoje temos dentro de nós um pouquinho da revolução. Um pouquinho da Revolução Francesa. O pensamento, a ideia, os ideais da Revolução Francesa embeberam de certa forma na sociedade que todos os erros de certa forma provém da Revolução Francesa, todos os erros modernos. A revolução é o não serviam, é o não servirei a Deus. E nada disso teria acontecido, não teríamos chegado a esse nível que nós assistimos boquiabertos do que acontece hoje no mundo. Não teríamos chegado a esse nível se não houvesse um grupo unido com um único objetivo. O objetivo de atacar o nosso Senhor, de atacar a igreja. E esse grupo existe. Esse grupo é a maçonaria, que está reunida com o intuito de construir um templo maçônico, um templo satânico sob as ruínas da Igreja Católica. E o Monsenhor de Lassus fala claramente sobre a maçonaria. Ele mostra documentos, ele mostra cartas. E o que passamos hoje? Em que nível que nós estamos hoje? Nós estamos na tentação da cristandade, segundo Monsenhor de Lassus. A maçonaria se infiltrou na igreja. Ela não começou na cabeça do Papa. Ela começou pegando o acólito, pegando coroinha, pegando a senhorinha piedosa. Ela começou pegando as pessoas mais baixas, porque ela sabia que o acólito um dia iria se tornar padre, que o padre poderia se tornar bispo, que o bispo poderia se tornar cardeal, o cardeal poderia se tornar papa. Ela não buscava um papa maçom. Ela buscava um papa que servisse aos ideais da maçonaria sem saber a que servisse, sem saber que servia a ela. Nós chegamos aqui, por exemplo, no fim tem bastante cartas, onde
ele mostra mais claramente isso. E uma delas, eu vou ler um trecho para vocês, mas são diversas cartas. Olha essa daqui, ó. Para isso, para quebrar o rochedo sobre o qual Deus construiu sua igreja, não mais temos necessidade de vinagre anibalino, não temos mais necessidade de pólvora para canhão, não temos mais necessidade nem mesmo dos nossos braços. Temos o dedo mindinho do sucessor de Pedro, comprometido com a conspiração. E esse mindinho vale mais para essa cruzada, por todos os Urbanos segundos e todos os São Bernardo da cristandade. Ele fala também sobre o clero marchar sobre o estandarte deles, pensando que marchava sobre as chaves apostólicas. E é onde chegamos. Tem várias cartas aqui. Em uma das cartas, os maçons chegam a falar: nós temos franciscanos, nós temos beneditinos, nós temos tantos padres, nós temos até um bispo, e não temos ainda um inanciano, porque a ordem de Santo Inácio de Loyola, a ordem dos jesuítas, demorou para sucumbir, mas infelizmente chegou a ter também, posteriormente, um jesuíta maçom. E é complicado. Aí nós assistimos tudo isso que acontece. Lendo esse livro, nós vemos o quanto que o inimigo não dormiu, tudo que o inimigo arquitetou contra a igreja e contra nosso Senhor. Aí nós chegamos na conclusão: e agora? O que a gente faz? Estamos nessa situação. Tudo conspira contra nós. Tudo quer fazer que nós percamos a nossa alma, tudo quer nos levar à perdição. Não só nós, mas toda a sociedade. Nós temos contra nós a mídia, os jornalistas, tudo, absolutamente tudo, as escolas, o governo, tudo. O que nós devemos fazer? Quais são as armas que se combate? É interessante que De La Sus começa o capítulo que ele chama Com que armas bater o tentador? Ele começa com 3 palavras: penitência, penitência, penitência. E ele explica que nesse tempo que nós vivemos, quem pode nos salvar, nosso amparo é Nossa Senhora. É ela, absolutamente ela. Ele cita aqui a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, Nossa Senhora em La Salette. E ele diz 3 coisas, né, que devemos fazer: oração, conversão e penitência. Ele terminou de escrever isso em 1910. Em 1917, Nossa Senhora apareceu para dizer que ele estava certo, de certa forma, para confirmar o que ele disse. E é o que nós precisamos. Nós não conseguimos parar, nós não conseguimos frear a situação em que o mundo chegou. O que nós podemos fazer a partir de agora é tentar salvar a nossa alma, tentar salvar a alma dos nossos filhos. E o que nós precisamos é rezar o rosário todos os dias, ao menos o terço, consagrar nosso coração ao Imaculado Coração de Maria e esperar fielmente em Deus. Eu recomendo muito esse livro, ele é muito importante. Nós sabemos como chegamos até aqui, por que vivemos isso que vivemos, onde começou, de onde veio esse pensamento liberal, por que o liberalismo é pecado. Ele explica tudo, e termina explicando isso, que o que nós precisamos é nos apegar em Nossa Senhora, fazer oração, buscarmos a oração, a conversão e a penitência. E é isso.